Bom, hoje o Sem Censura está falando de música, de Carlos Lacerda, de transplante de medula óssea e de doações. Continuamos com o Dr. Luiz Fernando Bolsas. Temos perguntas? Temos perguntas, sim. Olha só, a Marisol de Maricá, ela diz, eu sou doadora, que ela se cadastrou em 2011, mas ela nunca foi contactada e também não atualizou os dados. Ela deve ter mudado, né? E ela pergunta o que ela pode fazer. Bom, essa é uma pergunta muito importante, porque se o indivíduo ele se cadastrou no registro, nós temos como manter esses dados intactos. Se não houve nenhuma mudança de endereço, telefone, e-mail, não há necessidade de atualização. Mas se houve mudança, é importante que o indivíduo atualize esses dados e pode ser atualizado diretamente no site do Redome, que é redome.inca.gov.br. Existe um formulário, esse formulário é disponível online e o indivíduo pode atualizar. Facinho, Por que é importante atualizar? Porque, e eu acho que essa deve ser a dúvida da Marisol. Quando se cadastra, o indivíduo ele apenas fornece uma pequena amostra de sangue e seus dados pessoais. Essa amostra de sangue serve para que a gente realize os testes genéticos para determinar a característica do doador. Isso fica armazenado num banco de dados. Esse banco de dados, então, é que vai cruzar com as informações dos pacientes e aí nós vamos ter a compatibilidade ou não entre um doador e um paciente. Se ela fez essa doação há muito tempo, é muito comum que esse cadastro há muito tempo, é comum que o indivíduo, o doador, se sinta desprestigiado. Nossa, eu fiz um cadastro, nunca fui chamado, ninguém ligou para mim. Mas isso só vai acontecer se houver um paciente compatível com esse doador. Então, não se desespere, não fique desejando tanto. Porque o que importa é estar com os dados atualizados. Porque quando nós encontrarmos esta compatibilidade, os técnicos vão entrar em contato com o doador e aí sim é que nós vamos proceder à coleta e à doação. E aí ela vai ser muito valorizada, porque ela vai ser muito necessária. Com certeza. Olha só, e quem quiser doar e que nunca doou, por exemplo, Elisa vai sair daqui, Rodrigo vai sair daqui, Rodrigo, vão doar. Como é que eles fazem? Bom, aqui no Rio de Janeiro, o cadastro pode ser feito no Instituto Nacional do Câncer, na Praça Cruz Vermelha. Pode ser feito no Hemorrio. O Hemorrio como em todo o país, os hemocentros são os responsáveis pelo cadastramento. Então, existem campanhas e ações que são feitas em todas as partes do país, de norte a sul. Não existe hoje nenhuma região do país que não tenha doadores cadastrados. E é importante que esses indivíduos tenham essa consciência. Estamos salvando uma vida. Existem pacientes que, pela característica da doença, são mais de 80 doenças que podem ser tratadas com o transplante de medula óssea. Diga algumas. As leucemias, principalmente as leucemias agudas, são a principal indicação, mas existem anemias congênitas adquiridas, falências da própria medula óssea, doenças autoimunes, alguns tipos de tumores, ou seja, é uma gama de enfermidades que os pacientes podem se beneficiar com o transplante. Então, essa necessidade de se criar um registro brasileiro... No resto do Brasil, como é que as pessoas fazem? A mesma coisa, existem os hemocentros, são mais de 50 polos diferentes de cadastramento em todo o Brasil. E, por exemplo, no estado de São Paulo, existe uma hemorrede, onde existem hemocentros em várias cidades do interior e na capital. E no Paraná, em outros estados, cada um tem a sua hemorrede, né? E não é complicado fazer esse tipo de cadastramento. Agora, o que é muito importante é que esses indivíduos que estão cadastrados, eles estão propiciando a cura para determinados tipos de pacientes. Se nós não tivéssemos esse investimento no registro brasileiro, como, por exemplo, antes de 2003, a proporção era aproximadamente de 11%, 12% de se encontrar um doador.
Hoje, essa proporção ela já ultrapassou 80%. Ah, que maravilha. Então, é um ganho significativo para esse grupo de pacientes que está precisando. Gabriel, você estava fazendo uma pergunta, já foi respondida? Não, que é uma pergunta assim. O que você doou exatamente? Porque você estava falando, o cadastro... A Marisol não doou nada, ela tirou um pouquinho de sangue para verificar se era compatível ou não. Na hora de doar, o que ela doa? Tira da onde, faz o quê? Eu tenho essa dúvida também. Essa é uma pergunta muito importante. Esta é a pergunta. A medula óssea, como eu disse, é a fábrica do sangue. Ela fica... o popular é o tutano, né? É aquele material que fica dentro dos ossos. Então, existem duas técnicas básicas para se coletar a medula óssea. Uma delas, que é a técnica mais tradicional, mais antiga, que é através de agulha com punção do osso. E o osso mais usado são os ossos da bacia, o ilíaco. Ali tem uma grande quantidade de medula óssea e pode ser coletada. Lógico que sob anestesia, o doador faz essa doação. E essa doação, inclusive, não deixa sequelas para o doador, não deixa nenhum tipo de efeito colateral para o doador. Logo, a partir de 15 dias, aproximadamente após a doação, a medula óssea do doador já se regenera e volta a funcionar normalmente. Doutor Fernando, eu vi naquele seriado House, tinha muito transplante de medula de medula óssea. Doía pra caramba. Bom, lembra disso? É extremamente bem tolerável a doação, porque é feito sob anestesia geral e os doadores, em aproximadamente 2 ou 3 dias, com analgésicos simples, conseguem vencer essa dor, que é feita pela punção com agulha do osso. E existe uma técnica que tem um pouco mais de 20 anos de utilizado, que é a estimulação da medula com um medicamento que faz com que a célula-tronco, que é a célula que nós usamos para o transplante, circule no sangue do indivíduo. E no banco de sangue existem umas máquinas que filtram e coletam essas células. Caramba! Então existe uma técnica que é a técnica tradicional, que é colher com agulhas, e essa técnica que é a estimulação da medula e a coleta do sangue periférico para o transplante. Explica de novo célula-tronco, que é sempre bom, porque essas coisas estão sempre evoluindo tanto que a gente fica sem saber. Por que hoje em dia já está se guardando o cordão umbilical? Tudo isso é a mesma célula? É isso que está... Nós temos no organismo as chamadas células-tronco. Essas células-tronco elas podem ser muito iniciais na formação do indivíduo, né? E ainda intraútero, o feto tem as células, digamos, as células mais importantes, que seriam os gametas, que se unem e formam o ovo, e as células que dão origem ao indivíduo. Mas existem células-tronco que já são células diferenciadas. São aquelas células que estão, por exemplo, no fígado, no pulmão, na medula óssea, já são especializadas. Na pele, são mais especializadas. Nós estamos falando aqui de um grupo de células-tronco, que são células mais especializadas. Elas estão na medula óssea e têm a capacidade de produzir hemácias, de produzir glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, as plaquetas que são responsáveis pela coagulação, mas além disso também dão origem a osso, dão origem a cartilagem. São células muito importantes porque elas mantêm a vida. São células mais fortes e que têm capacidade, inclusive, de se transformar em células específicas, é isso? Exato. Elas são células que têm a capacidade de produzir uma célula igual a si própria e, ao mesmo tempo, células mais diferenciadas, mais especializadas. Por exemplo, todo o tratamento para Parkinson, que parece que você injeta células-tronco no cérebro, existe isso ou eu estou inventando? Não, aproximadamente há cerca de 15, 20 anos atrás, surgiu a ideia de que essas células-tronco poderiam não só servir para o transplante de medula óssea, doenças do sangue, câncer, mas também para regenerar outros tecidos. Então, existem estudos experimentais ainda, em laboratório, em animais, e alguns estudos clínicos em curso que aplicam células-tronco para
a regeneração de outros tecidos, como, por exemplo, o sistema nervoso, como o tecido da medula espinhal, quer dizer, gente que tem problemas motores e que tem lesão na medula podem se beneficiar com esse tipo de tratamento. Mas isto é bom ficar bem claro que ainda está ainda em nível experimental. Existe ainda muita coisa a se responder antes de se aplicar rotineiramente esse tipo de... Você falou, inclusive, para tratamento de doenças cardíacas. Então, doenças cardíacas, doenças que são hoje ainda sem um tratamento específico que proporcione a cura, como Parkinson, como autismo, doenças como diabetes tipo 2, lúpus eritematoso, que são as doenças autoimunes, né? Ou seja, tem uma série de estudos sendo realizados nesses últimos 20 anos, mas esses estudos eles necessitam de comprovação e são muito lentos os resultados ainda, né? Em compensação, leucemias elas são curadas com transplante de medula óssea? Na verdade, o transplante de medula óssea, o primeiro a ser realizado foi na década de 50. Os primeiros bem-sucedidos foram a partir da década de 70 e as primeiras doenças tratadas e que deram um bom resultado foram com as leucemias, os transplantes para leucemias. Então, por isso, essa é uma grande possibilidade de cura para esses pacientes que possuem doenças que a gente chama de doenças malignas, hematológicas do sangue, e doenças do sistema imunológico, em geral. Doutor Fernando, a gente fez uma volta assim, em geral. O senhor não quer deixar o site, repetir o site para a gente poder convocar as pessoas? Isso. Eu queria só chamar a atenção que esses pacientes se beneficiam muito de ações como, por exemplo, da Associação Provita, que apoia pacientes, apoia essas campanhas de doação. Então, é importante que a gente chame a atenção, porque às vezes faz falta para complementar, por exemplo, o que o serviço público oferece, o que os hospitais oferecem, esse apoio, essa humanização ao atendimento dos pacientes e as famílias. Então, a Associação Provita, que eu represento o Conselho Científico, faz esse tipo de trabalho. E o Redome, o nosso site é o redome.inca.gov.br. Lá tem várias informações sobre transplantes, sobre o que os doadores precisam saber. Até para profissionais também, nós temos informações técnicas para ajudar no entendimento dessa técnica que hoje já está completando mais de 60 anos de utilização. Maravilha. A gente vai esperar se tiver mais alguma pergunta do Bruno e a gente vai conversar enquanto isso com a Elisa. Elisa, você é muito jovem e cheia de ideias. Sim, isso representa uma coisa muito importante, que é uma geração nova. A minha geração e a geração do Gabriel não é uma geração de voluntariado, a gente não fazia isso, a gente podia fazer ações sociais, uma coisa dessas. A de vocês já é totalmente mais americanizada, né? Já tem uma coisa, o voluntariado existe. Me explica como é que você chegou lá. Isso, então assim, desde os 15 anos, na verdade, eu comecei a fazer trabalho voluntário, foi inclusive estimulado pela minha escola, onde eu estudava. E aí, o primeiro contato que eu tive, eu me apaixonei e continuei fazendo sempre, mas foi era sempre um hobby. Então, fiz a faculdade, comecei a trabalhar normal. E o que você fazia? Você ensinava crianças a ler? Eu já participei de projetos ensinando reforço de matemática, de português, atividades recreativas também, visita a comunidades carentes. Então, assim, uma visão bem holística daqui, foi sempre aqui no Rio de Janeiro. E aí, ano passado, eu decidi seguir mais pelo caminho do empreendedorismo e tornar esse hobby um pouco mais, assim, minha carreira, né? Então, reconciliar essas duas partes. Mas, entre tempos, você foi para os Estados Unidos. Então, aí foi que eu fui para os Estados Unidos. Fui para o Vale do Silício aprender sobre empreendedorismo, tecnologia, impacto social. Me apaixonei completamente por essa combinação, né, de empreendedorismo, impacto social e tecnologia. E aí, acabei fazendo um curso lá em Stanford, um curso de verão. E tinha um outro brasileiro lá, porque brasileiro está sempre em todo quanto é lugar, né? lugar tem brasileiro. E esse brasileiro hoje, o Guilherme Samora, ele é meu sócio nesse projeto que eu estou tocando hoje. E nesse curso a gente tinha que desenvolver um projeto para apresentar no final, numa competição de negócios. E a gente começou a discutir sobre impacto social, nós dois tínhamos essa vontade. Os dois são cariocas? Ele é de São Paulo, na verdade. Maravilha, melhor ainda. Então, a gente consegue abranger mais estados, né? E
Então a gente começou a discutir sobre impacto social e a gente viu que nós dois fazíamos parte de um movimento que chama Altruísmo Eficaz, que surgiu, na verdade, lá em Oxford, com um filósofo, e ele disse assim, que as pessoas querem ajudar, tem essa decisão, mas que tem uma forma mais eficaz e mais eficiente de você ajudar. Então essa é uma decisão não só emocional, mas também racional. Aí a gente começou a falar, e se a gente trouxesse esse conceito para o Brasil? O que ia acontecer? Aí a gente falou, vamos desenvolver esse projeto aqui, apresentamos, aí tinha gente do mundo inteiro apresentando, a gente acabou ganhando. Uau, e era o único projeto com impacto social. Aí a gente falou, eu falei, Guilherme, tem alguma coisa aí, vamos tocar para frente? Aí ele falou, vamos. Então a gente voltou para o Brasil. Era um curso de empreendedorismo, o único com impacto social de vocês? Era, exatamente. Era o único de impacto social. Eu acho que é um movimento crescente, assim, mas eu acho que ainda mais, assim, Vale do Silício é muito assim, como você vai fazer dinheiro? Então, o ambiente era um pouco mais, assim, digamos, tem aqueles investidores de risco, então eles sempre perguntam assim, como você vai fazer dinheiro? Tá. Então, acaba, às vezes, inibindo um pouco essa parte de impacto. E aí a gente voltou para o Brasil e criou, então, a Doe Bem, aqui, que é uma plataforma online de doação que conecta pessoas que querem fazer doações financeiras com organizações eficientes, que a gente meio que patenteou esse termo, organizações eficientes, que são aquelas que dão maior impacto positivo pelo valor que foi doado para elas. Por exemplo, a organização Provita Eu acho que Exatamente. É eficiente pra caramba, não é isso? Com certeza agrega valor. Talvez ela não esteja precisando tanto de dinheiro, mas sempre precisa. Não, mas precisa de pessoas também, né? Eu acho que é importante, né? Eu achei muito interessante quando você comentou, assim, eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas no registro. Isso. Porque um desafio nosso que a gente está tendo agora é criar essa cultura de doação no Brasil. De mostrar, assim, que, na verdade, o impacto da doação individual é maior do que um de doador de uma empresa ou de uma instituição. Teve um estudo nos Estados Unidos em 2014. Por que, Elisa? Então, eu fiquei impressionada também, porque em 2014 teve um estudo que falou que isso nos Estados Unidos, que quase 3/4 das doações foram de indivíduos e não de instituições. Então eu falei, olha o poder que cada um de nós tem nas mãos de impactar positivamente. Isso é interessante isso. Também? É interessante. Eu fiquei muito impressionada. Tem doadores individuais muito fortes. Você está em que estágio da sua Doe Bem, da sua plataforma? A gente, na verdade, assim, escolheu o dia de hoje para fazer o lançamento oficial, aproveitar que estamos aqui. E assim, a gente teve um protótipo, fez um piloto, mas hoje a gente está realmente lançando oficialmente. Então já está no ar para quem quiser doar. doebem.org.br. Tá. E as empresas eficientes, quais são elas? Como é que vocês vão descobrir? Quais vocês já descobriram? Então, o nosso processo, a gente vê muito... Primeiro, a gente vê se a intervenção é realmente benéfica. Então, se existem estudos científicos e estudos acadêmicos que comprovaram que aquela intervenção realmente traz impacto positivo. Porque parece uma coisa assim, mas se você quer ajudar, você vai ajudar, né? Mas, na verdade, tem intervenções que, por mais que elas tenham a intenção de fazer o bem, acabam tendo um efeito reverso e não trazendo aquele impacto positivo que eles quiseram. Com certeza, Elisa. É muito... Exatamente. Então, assim, a gente primeiro vê a intervenção. A intervenção é comprovada... Não, eu sei, mas, por exemplo, eu quero doar, tudo bem, é mais fácil, eu vou, porque é uma doação individual. Eu quero doar R$50, ninguém vai ver que eu estou doando R$50, que é pouquinho e tal, não sei o quê. Eu vou lá e dou. Mas você tem que me apresentar um cadastro de lugares. Isso. Quem é que faz esse cadastro? São as empresas que vão no Doe Bem e se cadastram? Olha, estou precisando. Não é um crowdfunding, entendeu? Entendi. Não é exatamente um crowdfunding. Na verdade, é a gente que faz o cadastro, porque a gente faz toda uma curadoria antes. Então, a gente analisa todas as organizações e aí vem em termos de gestão, transparência e impacto. Ou seja, vai desde quem que é a equipe que está por trás, a missão está clara, qual que é o foco da organização, eles compartilham relatórios financeiros, eles são auditados, tem estudos científicos comprovados de que a intervenção é realmente positiva, eles precisam de recursos, que foi exatamente o que você falou. Então, se a organização atingir uns critérios mínimos, a gente fala, então a Doe Bem oficialmente recomenda essa organização para doação. E só doação em dinheiro ou doação em tempo e doação em pessoas funcionam também? A princípio é só doação em dinheiro, mas certamente no futuro a gente pensa em expandir talvez para esses outros conceitos também. Tá, vamos ver. Pois não. E no caso,
Se você tem uma empresa, uma associação, como é que é feito esse cadastro, esse contato? É através do site mesmo? É através do próprio site. Pode entrar no nosso site, que é o doibem.org.br, que tem um espaço de contato, ou pode mandar um e-mail também para contato@doibem.org.br também. Interessante. Parabéns. Muito bom. Obrigada. Muito bom. A gente vai para mais um intervalo. Na volta é o último bloco de Sem Censura. Então, escreve correndo para tudo que você quiser saber. A gente volta já já.